E aí, galera conectado ao Rádio Tech Entrevista. Meu nome é Jared Matheus e antes da entrevista já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal. E vamos lá. E a nossa entrevistada de hoje é Ana Maria, psicóloga aqui da UFP Floriano. Tudo bem, Ana Maria? Tudo bem. Eu queria começar a entrevista com a senhora falando um pouco sobre você. Então, em primeiro lugar, eu agradeço ao convite de falar sobre um tema tão importante, né? Fico muito feliz de saber dessa discussão, né, aqui no campus. Para falar um pouco sobre mim, como ele já disse, eu me chamo Ana Maria. Eu me formei em Teresina, na Faculdade Santo Agostinho. Eu tenho um pouquinho mais de 10 anos de formada. E já trabalho com jovens há muito tempo. Acho que desde que eu me formei, eu posso dizer que eu trabalho com jovens. Fiz pós-graduação em Psicologia da Educação, porque sempre foi o meu objetivo trabalhar com educação, e tenho mestrado em Educação. Então, há 3 anos eu trabalho aqui na Universidade Federal, né, no campus de Floriano, e esse trabalho do Setembro Amarelo, ele já vem sendo desenvolvido, né, há algum tempo, há alguns anos, aqui na universidade. E eu fico muito feliz por estar tendo essa oportunidade de discutir esse tema aqui. Bom, o Setembro Amarelo trata-se, é conhecido mundialmente e também fala sobre o suicídio. E eu queria saber o que você acha que o apoio deve vir mais dos amigos ou da família da pessoa que está passando por essa dificuldade? Assim, na verdade, essa temática do Setembro Amarelo, ela vem com esse objetivo de prevenir, né, os suicídios. E esse tema, né, esse nome, suicídio, é um tabu ainda para a própria sociedade. Então, nem poderia, Matheus, dizer que é algo que só os amigos devem, né, dar apoio ou somente a família deve dar apoio. Na verdade, a sociedade, de uma maneira geral, ela precisa olhar para esse problema de frente e trabalhar realmente nessa questão, deixar de ser um tabu realmente para as pessoas de uma maneira geral. Claro, começar com o apoio familiar é muito importante, né, o trabalho da escola também, né, enquanto instituição, trabalhar essas temáticas é muito importante, e eu fico muito feliz porque desde 2014 a gente vê um trabalho de enfrentamento, né, o Brasil inclusive é um dos países, né, de um mundo de 160 países analisados pela Organização Mundial de Saúde, o Brasil é um dos 28 que tem já uma política de enfrentamento, de prevenção, né, ao suicídio. E eu tenho visto desde 2014 um avanço nesse sentido com relação às discussões, aos debates, aos trabalhos voltados para isso, para tentar sensibilizar a sociedade, né? Então, respondendo a tua pergunta, acho que o apoio não é só da família ou dos amigos, mas todos têm que caminhar juntos em prol de ajudar a pessoa, porque a pessoa que pensa no suicídio, na verdade, ela não quer morrer, né? Ela não quer realmente se matar, ela quer verdadeiramente acabar com o problema que ela vivencia, ela quer realmente acabar com a dor que ela sente, com o sofrimento que ela vem sentindo. Então, acho que é isso a pergunta. E assim, quais são os motivos que levam a pessoa a entrar em depressão e até chegar e pensar em suicídio, principalmente o adolescente? Certo. Assim, com relação ao suicídio, as causas elas são múltiplas, né? A gente não pode enfocar apenas uma única causa, porque cada caso é um caso, obviamente. E quando se fala de depressão, o que pode levar uma pessoa à depressão, existem vários fatores. Alguns relacionados à hereditariedade, né? Casos na família podem favorecer, né? São, digamos, fatores de risco para que venha a se manifestar uma depressão. A forma de enfrentamento dessa pessoa diante da vida, às vezes uma baixa tolerância à frustração, analisar as situações de uma forma muito radical, ou 8 ou 80, às vezes não tem um equilíbrio em analisar as situações, a forma como a pessoa significa as situações que acontecem a ela. Por exemplo, ela vê
a si mesma de uma maneira muito negativa. A baixa autoestima está muito relacionada a isso, né? Ver o mundo de uma maneira muito hostil, muito negativa, ver as pessoas à sua volta com uma desconfiança, ter uma visão de futuro muito negativa. Tudo isso pode ajudar a constituir uma personalidade mais depressiva, né? Que pode se caracterizar numa fase, num episódio depressivo, numa situação, às vezes, de crise, né? Às vezes ocasionada por alguma situação da vida que ela está vivenciando, às vezes uma alta carga de estresse que ela vivencia, traumas emocionais na infância, infelizmente os abusos sexuais na infância são mais comuns do que o que se pensa, e isso tem graves consequências, sim, para a formação de uma depressão naquele indivíduo e mesmo para pensar, né, e ter ideias suicidas. Certo, e quais mudanças de comportamento podemos perceber em uma pessoa que está em depressão e pensando em suicídio? Frases como, por exemplo, eu estou cansado dessa vida, né? A minha vida é uma droga, eu não aguento mais, eu gostaria de dormir, nunca mais acordar. Frases como essas são sinais de que a pessoa realmente não está bem, que ela pode estar pensando, né, em suicídio. Outros sinais, na escola a gente pode observar, de repente, uma queda brusca no índice acadêmico, no rendimento acadêmico, uma má conduta, por exemplo, um jovem, um adolescente que costumava ser muito tranquilo e começa a ser agressivo com seus colegas, com o professor, né? São sinais que a gente tem que começar a observar, ter esse cuidado, né, para acompanhar, né, e chegar realmente perto desse jovem, né, como amigo, né, pergunta que você fez sobre os amigos, como amigo, chegar para aquela pessoa, perguntar o que está acontecendo com ela, uma conversa franca de ouvir e julgar menos, porque as pessoas às vezes, Matheus, elas julgam muito. Então elas costumam condenar aquela pessoa como se aquilo fosse uma fraqueza, como se fosse um problema de caráter, né? Quando na verdade a pessoa está passando por um problema e precisa de ajuda e não, né, de julgamentos e dessa maneira de lidar, né? Certo, e o que podemos fazer, tipo, assim, envolvendo a sociedade para tentar evitar o suicídio? Envolvendo a sociedade, eu diria que há muito ainda a ser feito, né? Como eu disse, a gente tem começado uma política mais efetiva, digamos assim, desde 2014. No entanto, um boletim do Ministério da Saúde, lançado essa semana, na quinta-feira da semana passada, ele revela que houve um aumento de 12% de 4 anos para cá. Então, na minha leitura, na minha concepção, significa que há ainda muito a ser feito na sociedade. Movimentos como esse, de divulgação, né, nos canais de comunicação social, movimentos de palestra, ir às ruas mesmo para discutir esse problema, saber também como trabalhar com famílias que porventura tenham perdido um parente, uma pessoa querida dessa maneira, né? Nas escolas, trabalhar os colegas que porventura tenham perdido amigos, né, conhecidos ou parentes dessa maneira. Então ainda há muito a ser feito, mas existem também algumas estratégias que podem nos ajudar, né? O CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, ele dispõe de um site que a pessoa pode entrar por chat ou se comunicar por e-mail com voluntários que recebem um treinamento para conversar e acolher pessoas que estejam pensando no suicídio, né? O Facebook, em 2016, também lançou uma ferramenta, embora ninguém saiba. O que a gente pode fazer se a gente vê, né, enquanto sociedade, né, um colega que posta textos muito tristes, muito deprimentes, e que às vezes você tem a ideia de que ele já está se despedindo naquela mensagem, ou falando quanto que a vida é ruim, ou algo assim. A gente pode clicar em denunciar e colocando ali os itens que indicam que aquele conteúdo é um conteúdo suicida. E assim o próprio Facebook, em parceria com o CVV, ele vai traçar algumas estratégias tanto para ajudar a pessoa, que é o amigo que precisa saber como ajudar aquela pessoa, como vai também direcionar para aquela pessoa, sem que ela nem saiba quem foi, né, algo bem anônimo, uma ferramenta de ajuda, de auxílio, de escuta e de orientação para aquela pessoa.
né? Então, a sociedade tem muito a fazer, mas existem já algumas estratégias que precisam ser divulgadas. E, a meu ver, infelizmente, nós, né, seres humanos, às vezes tendemos a divulgar mais coisas ruins, notícias ruins, do que essas notícias boas, então, que valem a pena. Então, de valorização mesmo da vida. Então, incentivar realmente que essas notícias sejam divulgadas. E eu aproveito esse espaço para pedir que quem não conhece, mesmo que você não esteja pensando, né, no suicídio, mas entra no CVV, dá uma olhada, vê essa ferramenta do Facebook se você percebe que algum amigo está passando por um problema, e tenta acionar para você ir testando. Em um momento, às vezes, você ir direcionar alguém ou saber como melhor ajudar as pessoas. E qual a importância do tratamento psicológico no atendimento psicológico para essas pessoas, no acompanhamento dela? Certo. Assim, a equipe de saúde, ela tem um papel muito importante no tratamento, né, de uma depressão, né, no acolhimento de uma pessoa que pensa no suicídio. A começar pelo psiquiatra, né, eu gosto sempre de ressaltar a importância dele, porque existem 3 níveis de depressão: o leve, o moderado e o mais grave, né, o mais profundo. Nos níveis leves, um atendimento psicológico ele pode ser o suficiente, mas nos níveis de moderado a grave, um atendimento psiquiátrico ele se faz importante. E nós precisamos desmistificar a postura desses profissionais, né? Eu, como psicóloga, né, defendendo o meu lado, mas também a postura do profissional psiquiatra, que é importante a nível de medicação, né? Então, existem algumas imagens do cérebro humano com relação à sua atividade cerebral que indicam que determinadas partes do cérebro elas ficam com menos atividade quando a pessoa está em depressão. Então significa dizer que ela realmente está doente, ela realmente precisa de medicamentos. Então é importante que deixemos isso claro para que a gente ressalte a importância do psiquiatra nesse sentido. E no caso do atendimento psicológico, do acompanhamento psicológico, que pode ser feito por aconselhamento psicológico ou psicoterapia, é extremamente importante porque vai orientar as pessoas com relação à mudança dos seus pensamentos, já que eu coloquei aqui, né, que os pensamentos da pessoa em depressão costumam ser muito negativos, muito pessimistas, e vai auxiliar também com relação à mudança do comportamento. Então, o psicólogo ele vem nesse trabalho. O medicamento atua na sua função, tirando a pessoa da crise, quando ela está numa crise mais severa, e o psicólogo vai atuar nesse momento, nesse movimento de fazer com que ela ressignifique as suas experiências traumáticas, com que ela possa ressignificar a sua dor, o seu sofrimento. Mas eu gostaria também, né, de ampliar um pouco esse nosso posicionamento aqui e falar das outras questões que são importantes, porque a gente está falando de valorização à vida. E quando a gente quer valorizar a vida, a gente precisa também notar outros aspectos que fazem parte da vida de um sujeito. Por exemplo, o esporte, né, uma atividade física. Então um profissional de educação física vai ser importante também nesse sentido, porque à medida, várias pesquisas vocês vão encontrar na internet que revelam que a educação física tem, né, a atividade física tem uma relação íntima com a produção de determinados hormônios no cérebro que trazem satisfação, sensação de prazer. E como isso é importante para o indivíduo, né, para que ele consiga, digamos, receber um medicamento sem tomar nada. É como se a atividade física ela incentivasse a produção desse remédio, né, também, né? Então, nos casos até mais leves, é importante que a pessoa busque uma atividade física. É importante quanto aos fatores de apoio, né, de proteção, né, para evitar o suicídio. O apoio familiar é muito importante, a atuação na comunidade, a atuação em um grupo religioso é importante também, e existem muitas igrejas que trazem o jovem para fazer trabalhos sociais ou trabalhos mesmo de evangelização, que são importantes, né, que podem ajudar também. Então são outros aspectos que eu gostaria de ressaltar para o objetivo de valorização da vida, buscar várias estratégias, né? Não se fixar somente no remédio ou somente no psicólogo, mas buscar realmente rever a sua vida e dar um outro sentido, porque quando algo ruim nos acontece, nós entramos nessa depressão, nesse momento de crise, é algo que nos acontece para chamar a atenção que algo não vai bem, e quando algo não vai bem, eu preciso rever a minha vida de uma maneira maior, né, para direcionar outras coisas a fazer para conseguir realmente ficar bem comigo mesmo, né, e manter esses ganhos. E aqui você atende muitas pessoas que não estão de boa com a vida, estão com depressão,
Principalmente assim, adolescente, por causa da escola ou cor familiar. Sim, muitas pessoas chegam, ou adolescentes, ou o público mais jovem, que é o público que eu mais atendo, né, por ser da graduação, chegam insatisfeitos com a sua vida, e às vezes insatisfeitos porque na maioria das vezes tem um relacionamento familiar muito ruim, né? Eu acho que é ao contrário do que alguns jovens pensam, às vezes não é exatamente a carga de estudo que realmente, né, leva, né, a depressão, pelo menos nesse público aqui de Floriano não é exatamente isso, né? É mais a exigência consigo mesmo, a autoexigência consigo mesmo, problemas familiares, às vezes um pai que não aceita aquele filho muito bem, ou uma mãe que não aceita aquela filha muito bem. Isso gera realmente muita insatisfação. A não se sentir aceito num grupo por algum motivo. O bullying também pode realmente evidenciar uma depressão. Dificuldades em ser aceito por conta da sua orientação sexual, por ser homossexual, enfim. Essas questões realmente podem sim corroborar para um quadro de depressão e, quem sabe, até para ideias suicidas. E encerrando a entrevista, queria que você deixasse uma mensagem para quem está passando por esse momento difícil. Bom, uma mensagem que eu gostaria de deixar é que, né, para as pessoas que pensam no suicídio, é que essa não é realmente a solução para o problema. Eu sempre peço para as pessoas que estão naquele momento pensando, para que não pensem hoje, que tentem deixar isso para depois, né, e sempre vão deixando, até que você consiga perceber que aquele problema, ele na verdade ele passou, né, porque os problemas eles são passageiros, e quando nós pensamos em uma solução tão drástica, a gente vai deixar tantas sequelas, porque não existem pessoas que saiam dessa situação ilesas, né? O que a pessoa que pensa nisso tem que também entender é que ela vai afetar a sua família, né? Ela vai causar um sentimento de culpa muito grande, e para as pessoas que passam, né, por perder um ente querido dessa maneira, é difícil até mesmo para superar a perda. Então causa estragos muito grandes na própria sociedade, né, por ver um jovem perdendo a sua vida, nos amigos, né, e às vezes até influencia também outros jovens, outros amigos ou pessoas da família a pensarem também nisso. Então a responsabilidade da pessoa é muito grande e os estragos que vão causar são grandes. Então a mensagem que eu digo é essa: valorizem a vida, ressignifiquem, busquem ajuda. Não fiquem calados, porque sempre haverá meios de ajudá-los, e os problemas eles são passageiros, né? Em um ano a pessoa geralmente vê, né? E eu tenho muitos relatos, graças a Deus, de pessoas que sempre retornam dizendo: nossa, como foi que eu pensei naquilo naquele momento, né? De perder a minha vida, às vezes porque um relacionamento não deu certo, daí a baixa tolerância à frustração. O relacionamento não deu certo, vou pensar, né, na minha morte. Então essa não é a melhor solução. Então eu tenho um jovem, por exemplo, está com umas 3 semanas, ele me procurou para dizer o quanto que ele estava feliz agora, que ele tinha vários planos para a vida dele e que ele se arrependia de ter pensado no suicídio como uma estratégia de resolver os problemas dele, né, porque ele tinha terminado um relacionamento e achava que essa era a solução. Então a mensagem é essa: existe formas de serem ajudados. Para quem passa por uma depressão ou para quem pensa no suicídio, não é só você que passa por isso, mas existe o remédio para isso, né? E a redescoberta do sentido da vida, ela sempre é possível. Obrigado. Então, gente, estamos Obrigada. encerrando a entrevista por aqui. Obrigado de novo pela sua participação, Ana Maria. Então, gente, é isso. Sigam a Rádio Tech. Os links estão aí embaixo nas redes sociais. Deixem um like, se inscrevam. E é isso. Rádio Tech, você conectado ao conhecimento. Tchau. E antes da entrevista, já vai deixando seu like e